E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para ver o lance da vida do ex-campeão brasileiro Aron Antunes Correia. A parte daqui ele jogou de brancas contra o grande mestre Jaime Sunier Neto, num torneio classificatório para o Zonal, torneio jogado em São Paulo, 1989, que ele cita como sendo um dos melhores torneios da sua vida, onde ele pôde conseguir resultados expressivos do começo ao fim. Ele citou mais a partida, por ser uma partida que ele ganhou de maneira bastante convincente de um jogador que, se não era o melhor brasileiro da época, estava entre os dois disputando com o Milos, e não era fácil ganhar do Sunier naquela época, ainda não é, mas na época era muito difícil, então acho que só isso já garante uma felicidade. A maneira como foi a partida também é bastante impressionante, mas ele não citou um momento específico do lance da vida, até por achar que não teve um momento espetacular. Então eu resolvi escolher um momento que não dá para saber o quanto o Aron pensou, se foi alguma coisa que ainda estava na preparação dele, ele não chegou a deixar claro isso, mas eu acho que é o primeiro momento que faz o jogo, a tendência aí a seu favor. Essa posição aqui, jogam as brancas. Qual que é o melhor lance da posição? E aí, pessoal? Alguma ideia? Essa é uma variante extremamente, como diria, não agressiva, mas provocativa por parte das negras, que o Jaime jogou. Provavelmente ele precisava ganhar essa partida, queria provocar alguns riscos do seu adversário, e onde ele cede o centro, comete algumas coisas, faz algumas coisas que são um pouco arriscadas, mas por outro lado já cria algumas ameaças imediatas. E como a ameaça do peão de E4, que tem que ser de alguma maneira resolvida, né? Ou minimizada. E não é tão fácil. Por exemplo, lances de defesas como dama C2, por exemplo, que acho que deve ser a pior defesa possível. As pretas já tem E por D, C por D e bispo por D5, aproveitando a cravada. Peão limpo a mais. Então, bom, descartamos esse. O que mais? Talvez uma defesa como dama D3. Essa defende realmente o peão. Mas aí depois de roque, aí por exemplo B4, para expulsar o bispo, tem esse intermediário muito forte, E por D5. E depois de ameaçando o garfo. E depois de E por D, bispo volta, vai vir um torre 8, vai vir um F5, vai vir um C6, e o branco não está preparado para esse tipo de posição, com o rei totalmente exposto no meio do tabuleiro. Então não dá também. O que mais? Um lance como E5 é prematuro, simplesmente cai um peão, E por D, C por D e dama E4 cheque, também não dá. Dama E2 é um lance que não perde material, mas entope totalmente as peças. Por exemplo, roque, B4, bispo D6 e se G3 para tentar finalmente desenvolver. Um lance como A5 batendo na ala da dama. E falta... Se o branco conseguisse completar o desenvolvimento, ele teria uma clara vantagem, mas dificilmente ele vai completar o desenvolvimento aqui sem ter que fazer alguma concessão ou perder material. Também não dá certo. Aí começa a ter os lances mais no espírito do gambito, que talvez seja o caminho correto. Por exemplo, o lance bispo E2. Só que o problema é que dama por G2 vem com uma dupla ameaça. E aí eu tenho que jogar a torre F1 e as pretas conseguem estabilizar o bispo de C5 com A5. O jogo segue bem complexo, tem alguma compensação às brancas, mas o branco não tem vantagem. E aí tem a segunda melhor opção, que é o lance bispo D3, uma casa um pouco mais ativa, e quando dama por G2, torre F1. E quando A5 estabilizando, dama E2, o branco vai se preparar para rocar grande e tem uma compensação decente. Aqui dá para se argumentar que as brancas têm alguma vantagem, mas sem dúvida alguma é uma vantagem menor do que a que o Aron conseguiu na partida. E o lance correto é B4 exclama. Dá o peão de E4 com cheque mesmo, mas é possível desenvolver as peças de maneira mais fácil. O preto tem que tomar em E4, porque se simplesmente voltar o bispo, como o bispo E7, agora eu posso jogar bispo D3, porque dama por G2 não vem com ameaça no peão de F2, torre G1, dama H3 e torre por G7. E a vantagem branca é monstruosa. Se bispo F6 talvez seja o último lance que deva ser calculado, porque ataca as duas torres, as brancas têm torre G3 intermediário com grande vantagem. Então B4 o Jaime jogou dama por E4, bispo E2, tem que voltar o bispo E7 é jogado, e agora roque exclama. A partir daqui o Aron vai jogar de maneira muito precisa. Aí vem E por D5, que é um lance super arriscado, mas já tinha sido jogado, então não dá para saber o que era a preparação, o que não era. A gente está falando de épocas pré-computadores.
Então, nada disso era tão claro na preparação. Às vezes você vê hoje uma posição dessa com o controle e você vai falar, pô, mas por que o cara jogou isso de negras? Mas na época não era nada claro. Até porque a gente vai ver que a maneira para realmente refutar, com algumas aspas, a variante era algo que ninguém achou. Ninguém achou. Foi só os computadores que mostraram depois. Provavelmente o preto pode fazer lances mais seguros aqui, como A5 ou até roque pequeno, e joga uma posição inferior. Mas jogou E por D. E aí torre 1 exclama, ótimo lance de novo. D por C4 exclama, lance muito corajoso, mas é de longe o melhor lance. E aqui a maneira correta para as brancas realmente pegarem vantagem seria e nunca foi jogado, seria o lance bispo G5. E aí a ideia toda é que se jogar, bom, bispo por G5 eu só tiro o bispo e ganho a sua dama. Só que o bispo G5 é F6. E não é tão claro o que conseguiu com isso, mas as brancas têm um incrível cavalo H4. O bispo G5 parecia que era para atacar o bispo, mas era para controlar essa casa, para defender o mate e para vir o bispo F3 no próximo. E segue teoria, não diria teoria, mas segue algumas variantes bem forçadas, bem difíceis de entender, e que no final das contas as brancas têm vantagem quase decisiva. Mas não dá para culpar nem os jogadores de negras, nem os jogadores de brancas por não ter visto essa ideia. É realmente uma ideia totalmente fora do padrão. Na partida o Aron seguiu de maneira natural, bispo B2, e aqui as negras poderiam ter tentado jogar B5 como uma ideia para segurar o ponto C4 com mais tempo. Foi jogado o cavalo C6, que não é o melhor. Torre C1 exclama, outro lance muito preciso do Aron. E aqui dama G6, tirar a dama logo da frente. Bispo por C4 era um pouco mais forte, foi jogado torre por C4. E aqui o último momento eu acho que é relevante da partida. O Jaime jogou roque pequeno e depois de bispo D3, muitas peças atacando a ala do rei, e ele, mesmo se defendendo muito bem, não conseguiu segurar a avalanche que começou a se desenhar na ala do rei. Era melhor ter jogado depois de torre por C4 roque grande. A posição ainda é bastante superior para as brancas, depois de um lance como B5, mas geraria uma certa tensão. Era de se imaginar que os dois já estivessem até começando a apurar, dado o caráter super complexo da posição, e as negras teriam chances práticas. Bom, quem gostou da parte da análise, dá um like, vamos deixar ela inteira na descrição do vídeo, se inscreve no canal, e amanhã estamos liberando a entrevista com o ex-campeão brasileiro Aron Correia. Até mais, pessoal!